Olá, eu sou o professor Bruno Viana e vamos dar continuidade ainda ao estudo dos critérios de divisibilidade. Bem, a gente já fechou os critérios, né? Pelo menos os que a gente se propõe a trabalhar, e agora é mais dar uma satisfação, né? Dar uma explicação de como é que eles funcionam, né? Para isso eu vou usar fortemente a expansão do número, como se escreve um número na base 10, né? Na expansão dele na base 10. Funciona mais ou menos assim, 432. Bem, eu posso escrever o 432 como 400 mais 30 mais 2. Só que o 400 eu vou escrever assim, ó, 4 vezes 100. Mais 30, eu vou escrever 3 vezes 10. Mais 2. Repara que eu escrevi os outros da mesma maneira, tá? 28.308. 2 vezes 10.000, né? 8 vezes 1.000, 3 vezes 100, 0 vezes 10, mais 8. Quero chamar a atenção que a casa das unidades eu multiplico ela por 1, praticamente, eu deixo ela do jeito que está. A das dezenas eu multiplico por 10, a das centenas eu multiplico por 100, a casa das unidades dos milhares eu multiplico por 1.000, e assim sucessivamente. Eu escrevi os outros também da mesma maneira, tá? Escrever um número dessa maneira é que vai dar a gente ideia de por que muitos dos critérios de divisibilidade funcionam daquela maneira. Bem, vamos ver primeiro o por 2, né? Repara o seguinte, eu escrevi esse 432 como uma soma de 3 parcelas. 100 é par, já é divisível por 2, então essa parcela já é divisível por 2. 10 também é par, também é divisível por 2. Então o que vai determinar se o número é divisível por 2 mesmo é o último algarismo, ou seja, é o que vai dizer se o número todo é par ou não. Então esse cara aqui, como o último algarismo dele é 2, esse cara é divisível por 2. Né? Por 5, 100 é divisível por 5, porque termina em 0. 10 também é divisível por 5. Então, esse cara é por 5. Esse cara é por 5. Mas o algarismo das unidades não é divisível por 5. Né? Aqui é por 5 por 2, por 5 por 2. Esse cara não é divisível por 5, então esse cara não vai ser. Então eu olho sempre para os das unidades. Por quê? Porque os que vêm anteriormente, ó, já são por 5 e por 2. 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 Então, eu não preciso olhar em nenhum desses, tá? Os algarismos, a não ser o algarismo das unidades. Então, esse cara aqui é por 2, mas não é por 5. Esse cara aqui é por 2 e por 5. Esse cara aqui é por 5. Repara que eu utilizo também o critério de divisibilidade por 10. Quando é que o número é divisível por 10? É quando o último algarismo terminar em 0. Por que o último algarismo? Porque todos os outros, né, já são múltiplos de 10. 100 é múltiplo de 10, o próprio 10 é múltiplo de 10, então eu só vou precisar olhar o último algarismo. Então, para utilizar o critério de divisibilidade por 2, por 10 e por 5, eu só olho o último algarismo, porque todos esses já são por 10, 2 e 5. 10, 2 e 5. 10, 2 e 5. 10, 2 e 5. Então eu olho só para o último algarismo. É o último algarismo que vai me dizer se o cara é divisível por 2, por 10 e por 5. Bruno, e por 4? Por 4 você me disse que é só olhar os 2 últimos algarismos. Por que isso? Por causa do 100, gente. O 100 dividido por 4 dá 25. Então 100 já é divisível por 4. Se o 100 já é divisível por 4, esse cara aqui já é por 4. Se o 100 é, o 1000 também é. Então aqui é por 4. Aqui é por 4. Aqui já é por 4. Agora o 10 não é divisível por 4. Né? Então eu tenho que olhar esses 2 últimos algarismos. São os 2 últimos algarismos que vão me dizer se o cara é divisível por 4 ou não. Por quê? Porque a casa das centenas para frente, as parcelas já vão ser divisíveis por 4. Né? Bem, eu fiz questão de representar assim, usando letras. Eu sei que não é comum
né? Ainda mais para alunos do 6º ano, mas assim, é uma maneira da gente generalizar. A gente usa muito as letras em matemática para generalizar, né? As letras podem assumir o valor de qualquer número, a gente chama de variáveis. Então, generalizando, as letras podem aumentar, ou seja, os algarismos podem aumentar, né? Por 4 eu olho esses dois. Por 8. Ora, 1000 é divisível por 8, mas 100 não é. Então, já tem que olhar a centena, a dezena e a unidade. Já olho os 3 últimos algarismos. Por 16. Esse cara já é divisível por 16, mas esse eu não tenho, esse aqui não é. Então, eu vou ter que olhar os 4 últimos e assim sucessivamente. Então, mal ou bem, a gente já explicou, né, por que da regra de divisibilidade por 2, por 5, por 10 olhar o último algarismo, e por que de 4 olhar os 2 últimos, por que de 8 olhar os 3 últimos, né? E assim sucessivamente. Já de 9 já não é tão mais simples, eu vou precisar de uma construção mais elaborada desses números. Bem, a gente já viu que eu posso escrever o 432 dessa maneira. E eu vou fazer uma opção, eu vou escrever o 100 como 99 mais 1. E o 10 como 9 mais 1. E vou utilizar a propriedade distributiva, né, dos números naturais. Quando eu tenho o 4 aqui, ele está multiplicando essa soma. Então, basta eu distribuir ele nas parcelas, né? Ele vai multiplicar cada uma das parcelas. Então, 4 vezes 99, mais 4 vezes 1, 4. Aqui, mesma coisa. 3 vezes 9, mais 3 vezes 1, 3. E o mais 2 eu repito. Bem, eu quero saber quando é que o cara é divisível por 3. Bem, 99 já é por 3. E também por 9, né? E esse cara aqui também é por 3 e por 9. Então, basta eu olhar os algarismos que sobraram, a soma resultante dos algarismos que sobraram. Mas repara só, os algarismos que sobraram foram os algarismos do próprio número, 432. Por isso que a regra de divisibilidade por 3 e por 9... eu tenho que somar os algarismos. Tá? Repara, funciona também para o 1520. Funciona para qualquer número, na realidade, né? Eu escrevi o 1000 como 999 mais 1, o 100 como 99 mais 1, o 10 como 9 mais 1, a unidade eu repeti. Apliquei a distributiva, 1 vezes 1 dá 1, outra vez a distributiva, 5 vezes 1 dá 5. 2 vezes 9, 2 vezes 1 dá 2, mais 0. Esse cara aqui já é por 9 por 3. Esse cara aqui também já é por 9 por 3, por causa do 99. Esse cara aqui já é por 9 por 3. O que sobrou? O 1, o 5, o 2 e o 0. Então, eu tenho que somar o 1 mais o 5 mais o 2 mais o 0 para saber se o número é ou não divisível por 3 e por 9. Tá? Acabei somando os algarismos do número. Ok? Bem, a gente comentou, explicou as regras de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11. E o 6, né? E os outros, que não são primos e tudo mais? Bem, a gente vai perceber fácil, que 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Então, a regra de divisibilidade por 6... basta você usar simultaneamente as regras de divisibilidade por 2 e por 3. Então, um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3. Repara que isso dá uma certa segurança para a gente criar outros critérios de divisibilidade, né, de números compostos. Mas o que tem que estar claro é que o 2 e o 3 eles têm que ser primos entre si, né, porque se eles forem múltiplos, né, eu vou acabar sobrepondo os critérios de divisibilidade. Bem, então quando é que um número é divisível por 12? Ah, quando é por 6 e por 2? Não, porque 6 e 2 não são primos entre si. Mas eu posso escrever o 12 como 4 vezes 3. Então, o critério de divisibilidade por 12 é quando o número é divisível por 4 e por 3. Por 15? Ah, quando ele é divisível por 3 e por 5. Por 21? Quando ele é divisível por 7 e por 3. Quando é divisível por 36? Ah, quando é por 3 e por 12? Não, porque 12 é múltiplo de 3, então não são primos entre si. Por 36 é quando é por 4 e é por 9. E eu posso dar continuidade a isso, né? E não precisa ser só de 2 fatores, não. Por exemplo, quando é que um cara é divisível por 66?
Ah, quando é por 6 e por 11. Só que 6 tem que ser por 2 e por 3. Então, o número é divisível por 66 quando é por 2, por 3 e por 11. Tá? Então, isso aí já dá uma gama para a gente criar critérios de divisibilidade aí ad infinito. Bem, por hoje a gente fica por aqui e agora vamos para os exercícios. Até a próxima.